Olá, eu sou Samuel Sávio e estou aqui para falar sobre o processo judicial eletrônico. Neste vídeo, vamos detalhar a ferramenta de detalhes do processo, também conhecida como Bob Esponja. Caso o usuário necessite analisar o processo de uma forma geral, o PJE oferece a ferramenta Detalhes do Processo, que apresenta informações que vão desde dados do cadastro do processo a arquivos anexados ao mesmo, entre outras. Apelidado pelos usuários por Bob Esponja, este é o ícone responsável por fornecer tais informações. Aqui, o usuário encontra um resumo geral do processo, identificação das partes, documentos inseridos, características do processo estão aqui nesta tela. Através destes botões, o usuário pode gerar uma lista para impressão com a relação de todos os documentos que compõem o processo, assim como efetuar um download dos documentos do processo em formato PDF, clicando neste outro botão. É por meio desta aba, aqui no Bob Esponja, que o usuário anexa documentos ao processo. Este editor de texto serve para anexar no processo documentos diversos, a exemplo de devolução de AR, certidões de consultas ao Bacen, Infojude, Renajude, Jusep. Ao rolar a tela para baixo, caso o usuário deseje anexar algum arquivo externo, ele deve clicar neste botão. O sistema requisita mais detalhes relativos ao documento inserido, tais como descrição, tipo do documento e quanto à necessidade de sigilo para o mesmo. Agora, efetuar a seleção do arquivo que será anexado. Para tanto, o usuário deve clicar neste botão de adicionar. Veja que o sistema sinaliza que para efetuar esta tarefa com sucesso, o arquivo deve se encontrar no formato PDF e seu tamanho não pode exceder 1,5 MB. Ao clicar neste botão, é preciso informar a localização do arquivo e em seguida clicar em Abrir. Caso tenha atendido aos requisitos do sistema, este é visualizado no grid de arquivos com o status de enviado. Agora, o usuário clica em Incluir. Veja que após esta ação, o arquivo passa a compor o grid de documentos do processo. Por fim, é preciso que o usuário assine digitalmente, associando o arquivo inserido ao usuário que o fez. Nesta aba, o sistema apresenta informações relativas às audiências do processo. Nesta aba, aparecem os expedientes produzidos no processo, tais como mandados e notificações. Aqui, o sistema traz informações relativas às características do processo, tais como segredo de justiça, justiça gratuita, prioridades, etc. Esta aba traz as perícias designadas para o processo. Esta aba só é visível ao usuário com perfil de magistrado. Aqui, é possível restringir consulta aos documentos, torná-los sigilosos, limitar acesso, etc. Aqui, é possível administrar o acesso relativo às características do processo. Ao selecionar a opção Segredo de Justiça, o magistrado deve descrever o motivo e incluir. Ao clicar neste ícone de mais, o magistrado pode determinar quem poderá visualizar o processo, apesar do segredo de justiça. Ao setar a caixa Visível para, o juiz libera o acesso ao processo à parte relativa. Da mesma forma, ao setar esta caixa, o magistrado pode liberar o acesso ao processo em segredo de justiça a servidores, tais como diretor, assistente, etc. É possível também administrar o acesso a informações relativas às partes do processo, determinando a exposição ou não da identidade das partes. Por fim, é possível também administrar o acesso a documentos do processo, determinando quem pode ou não acessá-los. Sendo assim, temos a seguinte situação. Quando o processo está em segredo de justiça,
Quem não está autorizado pelo juiz não consegue visualizar nada do processo, nome das partes, documentos, atos judiciais, etc. Para os servidores não autorizados, o processo em segredo de justiça nem aparece no painel do usuário. É como se ele não existisse para os usuários não autorizados. Por outro lado, tornar sigiloso apenas um ou mais documentos faz com que apenas estes fiquem invisíveis às partes e servidores, enquanto que o restante do processo fica acessível. Aqui, o sistema apresenta os dados da redistribuição. Aqui, o sistema traz os processos associados a este feito. Aqui, o sistema apresenta petitórios gerais. Nesta aba, visualizam-se os documentos anexados ao processo, inclusive aqueles enviados pelo oficial de justiça. A lupa na cor vermelha significa que o documento ainda não foi lido por nenhum usuário. Aqui, o sistema lista os advogados ou procuradores que efetuaram consulta a este processo através do PJE, não utilizando a opção de consulta pública. Nesta aba, o usuário tem acesso a todas as movimentações do processo dentro do PJE. Aqui fica registrado todo o histórico da movimentação processual. Nesta aba, é possível ao magistrado escolher qual movimentação processual estará visível ao público externo, destacando que algumas movimentações já estão, por padrão, invisíveis ao público externo. Exemplo, determinação de bloqueio online. Bom, agora foi apresentado a ferramenta de detalhes do processo, ou Bob Esponja, através da qual temos acesso às informações em geral do processo. Nos vemos no próximo vídeo com mais informações. Até lá!